Olá, eu sou Giovana Soar, eu sou atriz, sou também tradutora. Eu faço parte da Companhia Brasileira de Teatro. A Companhia Brasileira é uma companhia que tem sua sede em Curitiba. E esse ano, em 2020, nós estamos completando 20 anos de trajetória. Eu estou na companhia desde 2003, há 17 anos, é uma longa trajetória. A companhia nos permite exercer várias funções. Uma delas, e que me foi bastante encorajada dentro da companhia, foi a de tradução, onde a gente pôde, através de algumas traduções, também exercitar o que para mim foi incrível poder ver as montagens de textos traduzidos por mim. Eu tive uma formação em língua francesa, o que me aproximou bastante do teatro francês contemporâneo. A companhia não montou só isso, nós montamos outros autores contemporâneos, russos, israelenses, enfim. Mas é no teatro francês, pela minha formação linguística, que eu pude me aprofundar mais em alguns autores. Eu pensei em vir aqui propor essa oficina para vocês, pensando num título e nessa ideia do intérprete e da tradução. Como juntar essas duas coisas? Eu vejo, tanto na função do intérprete quanto na função do tradutor, muitas similaridades. E o tradutor, a gente transforma um texto numa palavra, dando outra palavra para ele, mas que significa a mesma coisa. E o ator pegando esse texto e transpondo ele e traduzindo ele, fazendo a ponte para a cena. De qualquer maneira, são pontes, são traduções que fazem a gente percorrer o caminho da palavra à fala ou de uma língua à outra. Pensando nessa ideia do intérprete e o que nos liga à escrita e à dramaturgia, eu pensei em chamar essa oficina de Ler, Ouvir e Falar, o teatro contemporâneo. Em como se dá isso? A ideia da leitura é a primeira aproximação que a gente tem com o texto escrito, com a ideia do teatro, com a ideia da dramaturgia. A leitura de um texto de teatro contemporâneo, à primeira vista, ele pode se apresentar muito distante da gente. Cada autor, ele nos traz um novo mundo dentro da sua palavra. É como se nós estivéssemos entrando num mundo completamente diferente, num universo criado através daquela palavra e daquelas estruturas. Para que a gente possa realmente entender, às vezes o repertório que nós trazemos não nos possibilita, à primeira vista, numa primeira leitura, entender aquela escrita. É preciso que a gente vá, que a gente reincida, que a gente se aprofunde, que você tente desvendar as estruturas que estão ali e sempre com olhos, ouvidos e percepções muito abertas e muito atentas. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples, nem sempre a gente ganha isso de antemão. Às vezes é preciso reler novamente e tentar abrir mesmo o nosso conhecimento e tudo aquilo que a gente pôde ter aprendido sobre dramaturgia até hoje. Nunca é fácil ler Sarah Kane pela primeira vez. Quem já teve a oportunidade de assistir Psicose 4.48, realmente é um texto de teatro contemporâneo emblemático, talvez todos vocês conheçam ou tenham ouvido falar dessa autora inglesa, que a princípio são textos áridos, duros, não realistas, que trazem uma linguagem, em primeiro lugar, a ser desvendada. Existe uma frase emblemática que para uma nova dramaturgia é necessário um novo ator. O que é esse novo ator, né? Somos os mesmos atores e nós
precisamos ser capazes de encarar todas as dramaturgias dentro do nosso ofício. A dramaturgia do teatro contemporâneo talvez demande de nós um outro tipo de engajamento. Assim como no texto do Joël Pomerat, você vai entender que você precisa também se colocar e que você é o veículo dessa dramaturgia. É uma dramaturgia que não exige de nós apenas racionalidade, emocionalidade, mas talvez muito mais perspicácia, muito mais inteligência, muito mais abertura para experiências desconhecidas, experiências que nós não estamos habituados, experiências no nosso corpo, na nossa palavra, na nossa voz, na nossa maneira de nos conectarmos com os outros em cena e muitas vezes até fora de cena, porque pode ser uma cena expandida, não uma cena que se concentre simplesmente num campo de atuação reduzido. Na Companhia Brasileira de Teatro, eu exerço a função majoritariamente como intérprete, atriz nos espetáculos. Mas a companhia também me deu a possibilidade de traduzir muito teatro. Eu tive uma formação na França em teatro, o que me deu a possibilidade de aprender e me aprofundar bastante na língua francesa, e por isso eu me aproximei muito da dramaturgia francesa contemporânea. Essa dramaturgia é a dramaturgia que eu mais pesquiso e mais traduzo. Dentre eles, alguns autores especificamente, com os quais eu tenho bastante empatia, autores que a Companhia Brasileira de Teatro também encenou, como Jean-Luc Lagarce, Philippe Mignonat, Noël Renaud, Joël Pomerat. Eu vou me servir de alguns textos deles aqui para a gente ter essa conversa. Através dessa obra da Companhia Brasileira de Teatro, que nós percorremos nessa trajetória, e da minha experiência como atriz e tradutora nesses trabalhos, eu resolvi fazer esse curso para a gente falar um pouco sobre essa ideia de tradução, tanto a tradução do texto quanto a tradução de uma obra para o palco. Afinal, essa é uma das funções do ator, traduzir uma obra. Eu quis chamar essa oficina, quando estava pensando num título para dar para ela, eu pensei sobre a relação fundamental entre a obra e o intérprete, que para mim ela se resume na leitura dessa obra. Então, ler, ouvir e falar essa obra. Nós, como intérpretes, somos também os tradutores, mas antes de tudo, é preciso saber ler uma obra. Bom, quando a gente fala em teatro contemporâneo, a gente precisa primeiro começar a falar do que é contemporaneidade. A gente poderia ir para um dicionário e entender que contemporâneo é tudo aquilo que acontece aqui, agora, durante a nossa passagem, nesse momento. Mas a contemporaneidade dentro da arte especificamente não se reduz só a isso, só uma questão de estarmos juntos ao mesmo tempo, passando pela vida. O teatro contemporâneo, ele também é uma reação artística ao tempo em que a gente vive. Ele tem normas, regras definidas, especificidades, que eu acho que com esses exemplos a gente vai poder explorar aqui. Para a gente começar a falar de um teatro hoje, um teatro que se escreve hoje, a gente precisa talvez voltar um pouco atrás para começar a entender como que a gente chegou até aqui. Eu não sou exatamente uma acadêmica, eu não dou aula, então o que eu estou propondo aqui é, a partir dessas experiências e desses textos, traçar esse pequeno percurso. O teatro contemporâneo e o teatro do pós-guerra, e essa é uma divisão bastante importante para a gente considerar. Todo teatro que vem a partir disso é um teatro de reação de um mundo exterminado. Como reagir artisticamente a esse mundo que não existia mais? A obra dramática, a obra do teatro, ela não sabia mais como falar, como mostrar,
como descrever esse mundo. Então nós tivemos autores como Beckett, Eugênio Ionesco, Adamov, muitos autores da fase do teatro do absurdo, que não conseguiam mais, através da palavra, ou que não conseguiam mais ver um mundo tal e qual, realisticamente, como no teatro até então. O teatro contemporâneo é uma nova língua, é uma nova linguagem para a dramaturgia. O Jean-Michel Desprat, que é um tradutor francês, ele traduziu basicamente toda a obra de Shakespeare para o francês. Ele diz numa frase que aprender uma nova língua é colocar novos sons sobre uma mesma coisa. Isso me fez pensar bastante na escrita contemporânea, na escrita desses autores que eu vou trazer aqui para a gente começar a ter essa conversa. É uma nova língua, uma nova linguagem que esses autores nos propõem. Para que a gente possa começar a se relacionar com ela, isso passa primeiramente pela leitura, pela nossa leitura desses textos. Isso inclui muitas coisas e a principal delas que eu considero é o nosso repertório de leitura. Nós precisamos olhar essa dramaturgia com outros olhos, outros olhares e entender o que ela comporta, ao que ela reage, não é? Bom, o Jean-Pierre Sarrazaki também fala sobre o teatro contemporâneo, e ele define que o teatro contemporâneo nos traz novas coisas e novas formas. O teatro contemporâneo está muito ligado à forma e ao conteúdo. E há uma questão que é como a gente escreve, e não só sobre o que a gente escreve. São temas indissociáveis. Conteúdo e forma. A gente vai ver bem explicitamente isso nesses autores, que eu vou trazer trechinhos aqui para a gente ler. Antes de entrar nas obras propriamente ditas, para a gente começar a esmiuçar um pouco mais a dramaturgia, eu gostaria de ler para vocês trechos de textos desses autores que falam sobre o fazer teatral, sobre a sua dramaturgia, sobre o trabalho de ator. A gente vai começar lendo um texto do Joël Pomerat, que faz parte desse livrinho chamado Teatros em Presença. Eu traduzi alguns trechos e eu vou começar lendo um texto para vocês, e a partir dali eu acho que nós vamos poder nos nortear em vários assuntos. O Joël Pomerat, um autor que nasceu em 63, fundou uma companhia muito importante chamada Louis Bruyard, uma companhia que esteve recentemente no Brasil, na MIT, em São Paulo. A companhia é de 1990. Quando ele fundou a companhia, ele chamou alguns atores para fazerem parte dessa trajetória. E ele se deu um objetivo muito claro, que era montar um espetáculo por ano, desde que ele fundou a companhia. Esses escritos são escritos sobre essa trajetória. Quando eu montei um espetáculo em 2006, eu trabalhei com Agnes, Ruth, Marie, Sadi, Lionel, Pierre e Yves. Mas eu também trabalhei com tudo aquilo que estava acumulado neles durante esses 5, 8, 10 anos. É por isso que eles não são apenas intérpretes, é por isso que podemos falar de uma troca, de alguma coisa da ordem do coletivo. Esses atores, é nesse sentido que é coletivo, fazem parte do poema. Eles não dizem um poema de Joël Pomerat, eles são, em parte, este poema. As palavras estão lá para fazer existir esses seres e estes corpos. O que eles são em cena é muito maior do que aquilo que eles dizem. Meus atores têm uma parte da escrita do texto, mesmo que eles nunca improvisem o texto, mesmo que eles nunca acrescentem uma frase. Eu não tenho a peça quando eu começo os ensaios. Em geral, eu passei muito tempo sozinho numa mesa, pensando, sonhando, tomando nota, sem buscar produzir um diálogo, um plano, nem mesmo um personagem.
Quando eu escrevo uma peça onde a palavra tem um lugar importante, os atores recebem fragmentos de texto antes dos ensaios e eles decoram. Eles não vão para a cena antes de ter memorizado o texto. Eles aprendem e desaprendem permanentemente. Acontece de eu corrigir um texto, mas de lhes pedir para não esquecer o texto na sua forma antiga e aprender de novo. Alguns atores ficam muito bons em memorizar textos comigo. Eles decoram 1 ou 2 páginas de texto numa tarde, uma ginástica admirável. Eu preciso que eles se apropriem do texto, que eles estejam com as palavras, e não na recitação ou na restituição de um texto. No palco, eu peço para que eles estejam com as palavras, o mais simples possível. E eu tento posicionar a palavra em relação ao espaço, ao som e à luz. Eu lhes peço, acima de tudo, para não interpretar as palavras. Eu lhes peço para estar com as palavras. Eu tento quebrar a máquina de interpretar que produz a interpretação teatral, o artificial. Aliás, o artificial não me interessa. Me interessa, em parte, na escrita, não na interpretação. O teatro é a minha possibilidade de captar o real e de dar ao real um alto grau de intensidade e de força. Eu busco o real, não a verdade. Dizem que minhas peças são estranhas, mas eu passo meu tempo buscando o real. O trabalho com os atores é a base de tudo. Eu faço o trabalho a partir da presença deles, o ato primeiro do meu teatro. A liberdade que eles têm é de colocar o que eles são. Os atores com quem eu trabalho não são substituíveis. É por isso que eu lhes peço para não interpretar. Eu trabalho com aquilo que eles são. Eu não lhes peço para que eles me mostrem que eles são atores. Eu lhes peço para esquecer um saber profissional e uma identidade profissional que é muito difícil, porque também é através disso que eles existem. Eu lhes digo que a identidade de atores deles serve para o seguro-desemprego, mas que aqui, no palco, ela não serve para nada. Eu lhes peço para serem os filhos dos seus pais, apenas isso. Bom, nesse texto, eu acho que o Joël Pomerá, ele nos induz a pensar em muitas coisas muito importantes para o trabalho de ator em relação aos textos de teatro contemporâneo. Nem todos os autores vão trabalhar com atores especificamente e diretamente escrever para eles, mas muitas coisas das quais o Pomerá aqui expressa e esmiuça, eu acredito que são levadas em consideração sim também em outras obras. Eu queria começar ressaltando aqui a ideia do ator que faz parte do poema. No caso do Joël Pomerá, ele escreve sabendo qual é a voz e qual é o corpo onde essa palavra vai habitar. Habitar uma palavra. Essa talvez seja uma das funções do ator mais importantes hoje em dia. Isso que o Joël Pomerá nos fala, que ele não nos pede para sermos a representação de um ator, mas sim sermos nós mesmos e através do teatro a gente não trabalhar com a ideia da representação, mas sim de ser ou de simplesmente apresentar ou habitar uma obra. Para mim, isso é uma das ideias mais importantes desse texto. O Joël Pomerá tem uma escrita muito contundente, muito enigmática, muito profunda, que lida com lapsos muitas vezes, com vácuos, com buracos, aonde tanto o ator quanto o espectador poderá preencher muitos deles. E muitos desses buracos, sim, são preenchidos pela presença dos atores, que personificam e que dão corpo a essa palavra. Um outro aspecto bastante importante desse texto é a ideia da palavra. O teatro contemporâneo, acho que antes de tudo, assim como ele fala,
tem uma relação com a palavra de extrema importância em primeiro grau. Depois desta palavra, é ela que é colocada em relação com os outros elementos da dramaturgia. Assim como ele fala, com o som, com o espaço, com a luz, com habitar esse lugar, né? Que seja o palco ou seja o lugar da encenação, qualquer outro lugar. E o ator como o vértice ou esta ponte que faz o caminho e a transposição da palavra para essa tridimensão. Quando Pomerá fala que para mim os atores são insubstituíveis, eu acho isso muito bonito, porque como o ator que é esse portador do poema, né, como ele chama a obra dramática, que também é muito bonito. Eles portam o poema, e ele também fala que quando um ator sai da companhia, um ator vai embora, ele leva com ele parte dessa criação. No teatro contemporâneo, muitas das experiências, elas são tratadas assim, elas são inclusivas em relação ao ator e a esse corpo. A palavra, ela passa por um corpo. O corpo, ele é veículo para essa expressão, essa expressividade. Então, nós, os atores, os intérpretes, a gente é esse veículo, a gente é essa veia, esse lugar de transposição. Tem um outro ponto relevante desse texto, que é quando ele fala que ele pede para os atores trabalharem no esquecimento. Nós, como atores, temos todos uma formação, algum tipo de formação. Uma formação muitas vezes acadêmica, em conservatórios de teatro, em faculdades, em cursos livres de teatro. É muito importante que dentro da nossa formação a gente tenha passado por experiências de teatro de câmara, de teatro de boulevard, de teatro realista